Ok, estamos de volta com mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. Hoje nós estaremos estudando acentuação gráfica a partir da resolução de questões. Questões em que nós vamos procurando ali a resposta e ao mesmo tempo comentando essa resposta, ao mesmo tempo revisando as principais regras gramaticais sobre acentuação gráfica, para que não percamos tempo na tela a primeira questão. Você poderia até aproveitar para pausar o vídeo agora, responder por si só e depois me acompanhar aqui, né? Me acompanhe na leitura do enunciado. Assinale a alternativa em que o termo não siga a regra de acentuação idêntico à de família. Então, família aqui é o parâmetro, foi acentuada por se tratar de uma paroxítona terminada em ditongo. As paroxítonas, aquelas cuja sílaba tônica forte é a penúltima, se terminar em ditongo será acentuada, é o caso de família. Aí o examinador quer que nós identifiquemos entre essas 5 alternativas aquela palavra que não foi acentuada pela mesma regra que família se encontra aqui acentuada. Muito bem. Nós vamos começar aqui pela letra A. Persistência, paroxítona terminada em ditongo. Então, mesma regra de família, esta letra A não nos interessa. Na letra B, nós temos período. Período. Vamos separar as sílabas de período. Período. Uma palavra proparoxítona, e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por isso que período foi acentuado, já é a resposta para a questão de número 1. Porque inadimplência continua aquela mesma história de paroxítona terminada em ditongo, contínua e dissídios. Então, letra B, resposta para a questão de número 1. E vamos para frente. Muito bem. De acordo com a acentuação das palavras, marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Três proposições e aqui embaixo as alternativas. Na primeira, aqui ó, as palavras paroxítonas terminadas em PS, X, R e L são acentuadas? Sim, são acentuadas, né? As gramáticas em sua maioria trazem a regra para a acentuação da paroxítona, citando uma por uma as terminações, né? As terminações das paroxítonas que recebem acento. É um meio, é o mais comum, porém outras gramáticas, e eu prefiro acompanhar este entendimento, prefere o seguinte: as paroxítonas em regra são todas acentuadas, porque a maioria realmente é acentuada, exceto aquelas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, desde que não estejam formando ditongo, e também aquelas terminadas em AM, EN, ENS, né? E aí você consegue excluir, se você gravar que essas aí não são acentuadas, as demais todas são, inclusive terminada em PS, né? Nosso exemplo clássico de fórceps, X, R e L são todas acentuadas, verdadeiro para esta primeira aí, né? Segunda, as palavras oxítonas são todas acentuadas? Jamais. As palavras que são todas acentuadas são as proparoxítonas. As oxítonas não. É oxítona para se acentuar, precisa terminar em A, E, O, seguido não de S, precisa terminar em EM, ENS, ou então em ditongo aberto. Não é o caso. Não, isso aí é apenas são poucas no universo das oxítonas, certo? Então, falso para o segundo parênteses. Terceiro, as palavras a seguir são acentuadas pela mesma regra. Amável é acentuada por ser paroxítona terminada em L. Túnel é acentuada por ser paroxítona também terminada em L. Mesma regra para as duas. Ágil, igual às outras duas. Agora, anéis não é de paroxítona. Anéis, oxítona terminada em ditongo aberto, por isso que se acentua anéis. Logo, no terceiro parênteses, também falso. VFF.
e VFF, nós temos na letra D. Letra D, resposta para a questão do número 2. Para frente. Aqui são algumas regrinhas, né, sobre a acentuação das paroxítonas, só para a gente revisar rápido. Acentua-se todas as palavras paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, desde que não forme ditongo, e também a M, a M e a NS. E por fim, não acentua-se os ditongos abertos. Ditongos abertos não se acentuam, né? Ditongos abertos em paroxítona. Boleia, geleia, ideia, joia, etc. Ok. Já comentamos sobre as oxítonas, já podemos ir para a questão de número 3. Me acompanhe na leitura do enunciado. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão que países e convívio. Países se encontra acentuado por conta de deste I estar numa posição de hiato. O hiato é o encontro de duas vogais no interior de uma palavra, porém cada uma dessas vogais é uma sílaba diferente. E se coincidir deste hiato, né, aparecer numa posição tônica, o I e o U do hiato, I e U do hiato, quando tônicos, serão acentuados, receberão um acento, desde que este I ou este U esteja sozinho na sílaba, ou esteja acompanhado de S. Essa é a regra geral. Daqui a pouquinho, em outras questões, veremos as exceções, as particularidades. Mas a regra geral da acentuação do hiato é que o I e o U em hiato, tônico, claro, né? Quando estão sozinhos na sílaba ou quando estão seguidos de S, e só de S, na mesma sílaba, serão acentuados. Por isso que acentuamos países. Já convívio, uma paroxítona terminada em ditongo. Pronto. Precisamos encontrar agora nestas alternativas o par. A primeira acentuada por ser hiato e a segunda acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo. Será que encontramos já essa resposta na letra A? Vamos ver até. Só pelo até você já abandona a letra A. Onde é que nós teríamos hiato em até? Em lugar nenhum, né? Esqueçamos o A. Letra B. Término. Término é uma paroxítona. Todas as paroxítonas são acentuadas. A regra de acentuação mais fácil do mundo. E nós estamos procurando uma palavra que se acentue tal qual países por ser um hiato, né? Hiato I sozinho na sílaba, no caso aí. I sozinho na sílaba. Se eu falei agora há pouco I seguido de S, vamos desconsiderar países. O S aqui já está na outra sílaba, né? Muito bem, você também não nos interessa, oxítona, ninguém também não nos interessa, oxítona. Agora proíbem na letra E. Proíbem. O I sozinho, formando hiato. I e o O estão na posição do hiato. O I está sozinho, logo ele será acentuado. E funcionários, paroxítona terminada em ditongo. Então as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Aqui nós encontramos na alternativa as duas palavras que foram acentuadas pelas mesmas regras que países e convívio. Terceira questão concluída. E vamos para a quarta questão, né? Assinale a alternativa em que a palavra não siga a mesma regra de acentuação que óbvio. Paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Necessário segue a regra. Estamos procurando aquela que não segue esta regra de acentuação de óbvio. Juízes. Pronto. Vamos separar as sílabas de juízes. Hiato. E o sozinho na sílaba, o seguido de S, acentua. Então a resposta para a questão do número 4 está na letra B, porque, seguindo aqui
início, cenário e monetário, todos esses vocábulos são paroxítonas terminadas em ditor. Muito bem, questão de número 5. Assinale a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. Hiato é o encontro de duas vogais no interior de uma palavra, porém cada vogal é uma sílaba diferente, e não são todos os hiatos que devem ser acentuados. Os hiatos que devem ser acentuados, em regra, é a letra I ou a letra U, quando estiver em posição de hiato, sozinhas na sílaba ou seguidas pela letra S. Então, com base nesta revisão da acentuação de hiato, vamos procurar aqui a nossa resposta. Letra A. Balaustre. Vamos separar as sílabas. Balaustre. Este U está formando hiato com o A, está acompanhado de S, corretamente acentuado. Isso significa dizer que já podemos abandonar a letra A. O examinador quer que nós encontremos aqui a sequência em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. E na letra A já encontramos um que precisa, então esqueçamos ela. Letra B. Juízes. Agora há pouco nos deparamos com este vocábulo e vimos que aí nós temos o I numa posição de hiato, sozinho na sílaba, é obrigatório que ponha o acento. Juízes está correto, esqueçamos também a letra B. Vamos para C. Paul. Separando as sílabas, Paul. Este A com este U forma o hiato. Puseram o acento no U, mas o U somente deveria ser acentuado se estivesse sozinho na sílaba ou seguido de S. Aqui está seguido de L, não existe razão para este acento. Então, na letra C, o primeiro hiato não precisa ser acentuado. Já começamos bem. Vamos para a letra B. Atrair. Também hiato, mas o I seguido de R não deve receber acento. Então, já encontramos duas palavras em que nas duas existem hiatos e que esses hiatos não precisam ser acentuados. Vamos para a rainha. Separando a sílaba de rainha, ra, in, nha. O I está formando hiato com A e o I está sozinho na sílaba. A regra nos diz que o I e o U, quando sozinho na sílaba ou seguido de S, deverá receber o acento. Porém, a exceção à regra diz que se este I for seguido na sílaba seguinte de NH, como é o caso de rainha, como também é o caso de bainha, então não receberá o acento. Rainha, aqui está com acento, mas está errado. Não deveria receber o acento. Paul, atrair, rainha. 3 palavras em que encontramos hiatos e nenhum desses hiatos devem ser acentuados. Vamos para a raiz. Raiz. O hiato. O I está seguido de Z e seguido de Z não deve ser acentuado. E por fim, juiz, também I seguido de Z. Então, na letra C, as 4 palavras, 1, 2, 3, 4, as 5 palavras, nas 5 palavras nós encontramos hiato. E todos esses hiatos não devem ser acentuados. Logo, letra C é a resposta para a questão de número 5. Número 5. Porque, só para que a gente verifique a necessidade de acentuação de hiatos. Das demais, vamos aqui para Bahia, por exemplo. Bahia, Temos aqui ainda saída, palavras clássicas de acentuação, muito conhecidas nossas em relação à obrigatoriedade de acentuação do hiato. Então, já vimos que a letra D não nos serviria. Na letra E, faísca. Faísca. O I seguido de S, sim, na posição de hiato, deverá ser acentuado. Questão 5, letra C.
E vamos para a questão de número 6. Assinale a opção em que uma das palavras necessita de acento gráfico. Várias palavras, 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, cada alternativa com 3 palavras, e somente uma delas precisa ser acentuada, e é esta que nós vamos procurar. Caju, não, oxítona terminada em U não se acentua, oxítona acentua-se terminada em AEO, seguidas ou não de S, se terminadas em EM ou ENS, e ainda se terminadas em ditongos abertos. Não é o caso de caju. Raiz, aquela história do hiato, I seguido de Z não acentua, Mi, ouro, esse O aí sozinho, hiato, também não acentua. Nuvem, paroxítona terminada em EM não se acentua. Canjica, paroxítona terminada em A não acentua, a não ser que esse A esteja numa posição de tom, né? Mesa, mesma coisa de canjica, não acentua. Traiu, não temos por que acentuar este A. Campainha, o I sozinho, mas seguido de NH, né? Não deve ser acentuado, numa posição de ato. Fogo, paroxítona terminado em O, não acentua. Moeda, esse E aí em hiato não acentua, somente o I e o U, quando sozinhos ou seguido de S. Jovem, mesma coisa que nuvem lá em cima, né? Paroxítona terminado em EM não se acentua. Casulo, paroxítona terminada em O, A, E, O, seguidos ou não de S, não são acentuadas, exceto se formarem de tom. E na letra E nós temos repórter. Em repórter nós precisamos, encontramos a nossa resposta, porque repórter deve sim ser acentuado. As paroxítonas terminadas em R, de repórter, de açúcar, são todas acentuadas, não é isso? Então, letra E é a resposta para a questão de número 6 e podemos avançar. Sétima questão. Como sempre, você pode pausar o vídeo para responder por si só e depois me acompanha. Assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de alguém, inverossímil e caráter, respectivamente. Alguém, acentuado por ser um vocábulo oxítona terminado em EM, acentua-se por conta disso. Inverossímil, acentua-se por ser uma paroxítona terminada em L. E caráter por ser uma paroxítona terminada em R. Então nós temos que procurar nas alternativas esta sequência. A primeira, acentuada por ser oxítona terminada em EM. A segunda, acentuada por ser paroxítona terminada em L. E a terceira, ser acentuada por ser paroxítona terminada em R. Vamos para a letra A. E fim. Nós já vamos abandonar porque estamos procurando aquela palavra, aquela sequência de palavras em que a primeira é acentuada por ser oxítona terminada em EM, como alguém. Já estamos abandonando o hífen, Já estamos abandonando o hífen. Letra B. Armazém, sim, oxítona terminada em M. Útil, sim, paroxítona terminada em L. E açúcar, paroxítona terminada em R. Logo, letra B é a resposta para a questão de número 7. Vamos só passar aqui pelas demais letras para buscarmos identificar a não correspondência e passar uma regrinha ou outra de acentuação. Letra C, bem. Este tem, que você aqui está vendo, com acento circunflexo, acento fechado, somente se usa para a terceira pessoa plural. Então estamos diante também de um monossílabo e não de um oxítono como em alguém. Alguém é a palavra oxítona, tem um monossílabo tônico. Então foge a regra.
anéis, aqui nós teríamos também um oxítono terminado de tom aberto, não tem nada a ver com o inverossímil. Vamos para a letra D, A, verbo haver, outro monossílabo, tônico e paroxítono com uma terminação igual de hífen, não igual a de alguém. Resposta para a questão de número 7, letra B. E, gente, com isso nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência, convidando você para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e também convidando para o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, quando traremos aí mais um desafio de aprendizado dentro da língua portuguesa. Até breve.